Muito bem, galera, bem-vindo a mais uma aula aí de marketing. A gente está aqui no conteúdo de técnicas em venda. Eu sou o professor Dagoberto Cascardo e hoje a gente vai estar dando início à aula 19, galera. Beleza? Técnicas em venda, aula 19. Hoje a gente vai estar tendo uma aula aí bem específica, revisando algumas coisas, mas com coisas bem práticas, tá? O que a gente vai ver nessa aula aí? Tá? A gente vai ver algumas técnicas de fechamento de vendas, só que entendendo aí o momento certo de fazer isso, tá? Então lembrando, galera, técnicas de venda, a gente falou aqui várias formas, várias técnicas, né? Técnicas de, basicamente, de emergencial, técnicas basicamente emotivas, usando as emoções, enfim. A gente teve várias técnicas. A gente vai revisar um pouquinho elas, mas já pensando agora em como fechar esse negócio mesmo, como não deixar o nosso cliente não finalizar com a gente uma compra, uma venda, aí, um serviço que a gente está oferecendo para ele, como fazer com que a nossa campanha de marketing, ela realmente alcance o resultado final aí, que é a consolidação desse negócio, tá bom? Vamos lá, então. Objetivos aí da nossa aula, bem claros aí, porque o que a gente vai estudar hoje é compreender a importância do time, do tempo ali de fechamento no negócio, e explorar técnicas clássicas, como eu já falei aqui, e modernas de fechamento em vendas, já pensando em como que isso vai ser construído na prática, tá? E desenvolver habilidades para identificar sinais de compras ou de compra do cliente, tá? Então eu tenho que pensar sobre isso. Bora lá? O que a gente viu até aqui? Lembrando que a aula passada eu falei sobre o conceito de pós-venda e sua relevância aí no mercado. Não adianta só vender, inclusive tem a frase lá. E eu falei muito sobre isso. Basicamente é compreender o valor do pós-venda e como ele é essencial para quem deseja atuar aí no varejo, né, de uma forma de vendas, de forma estratégica, tá? Humana e competitiva, tá? Então são pontos aí, galera, que eu queria que a gente tivesse se atentando nessa aula. Quem não assistiu a aula, assista a aula do pós-venda, tá? O conceito do pós-venda aí e sua relevância. Vai ter bastante coisas lá interessantes. Inclusive tem um trabalhinho dessa aula específica, como ela é uma aula muito importante e a gente teve o percalço aí de não conseguir conectar direito esse assunto, a gente vai conectar direto com esse trabalho, tá bom? Vai ficar bem legal. Continuando, galera, e é nesse cuidado aí contínuo com o cliente que se transforma basicamente em defensores da marca, onde a gente quer conquistar o nosso cliente para ele realmente comprar a nossa marca, ele ser um defensor da nossa marca. Tá ok, galera? Continuando, galera. Quebra-gelo aí rapidinho. Vou fazer uma pergunta, o que é, né? O que é, tem argumento, escuta e solução. A gente sabe que é o que? O que é o que é? Aqui tem o exemplo, tá? O que é, tem argumento, escuta e solução. É um vendedor de sucesso. Lembra que eu falei que o vendedor de sucesso, ele escuta, ele tem argumento e ele tem a solução. Agora eu queria que vocês em dupla aí criasse o que é dentro daquilo que a gente já viu nas estratégias de venda. Você vai criar uma pergunta, o que é, tarará, tarará. Beleza? Pra galera ver, fazer um enigma aí, com o que você já aprendeu. Duplinha de 2. Vou dar 2 minutos aí para fazer a atividade. Bora lá? Você vai criar essa brincadeira. O que é, e vai pensar aí num termo pensando nas técnicas de venda que a gente já viu. Tá? Assim como eu fiz ali de exemplo. O que é, ter argumento, escuta e solução. Dentro de vendas. É o vendedor de sucesso. Aí vocês vão criar de vocês aí. Pega as anotações que vocês anotaram no caderno. Por isso que é muito importante, galera, a gente anotar coisas no caderno, tá? Porque daí a gente vai tendo essas notações para fazer nossas atividades práticas aí. Beleza? 2 minutos aí para fazer a atividade e cada um aí depois vai falar o teu o que é para a turma, para ver se a turma acerta o teu o que é. O que é, né, no caso. Beleza? 2 minutos para você fazer a atividade. Beleza, galera, ó, só que se você está tendo alguma dúvida, então, por exemplo, eu vou dar um exemplo.
o que é chega, chega, logo sai. Reclama de tudo e logo se vai. Vou repetir. O que é? Logo chega, logo vai. Logo que chega, reclama de tudo e logo se vai. Entenderam ou não? Um cliente insatisfeito. Exatamente. Que cliente que é isso? O cliente insatisfeito. Beleza? Então, assim, eu dei um exemplo bem direto mesmo, assim. Pode ser mais enigmático. Você pode usar mais, assim, enigma. Eu dei um exemplo só para vocês entenderem como que fazer isso aí. Beleza? Mas aí, beleza, vocês acertaram, entenderam? Beleza? Bora lá. Entenderam agora? Todo mundo entendeu? Dá um joia e bora produzir. Ah, já fizeram aí. Quem já fez pode apresentar. Opa! Que é o que é? Chega triste, sai feliz. Um cliente satisfeito. Muito bem. Basicamente isso. Muito bom. Perfeito. Mais alguém? Que é o que é? Quem conseguiu criar o seu o que é que é? Mais alguém? Mais alguém? Bora lá, bora lá. Tem uma galera lá no fundo lá. A galera que tá no fundo, se conseguir vir mais pra frente aí pra eu poder conseguir visualizar vocês melhor. E vocês também ficar mais perto da tela aí, galera. Ficar mais perto aí de mim aí. Mesmo está sendo gravado, então você fica mais fácil visualizar essa conexão com vocês, galera que tá lá no fundão. Se puder chegar um pouquinho mais pra frente nas primeiras carteiras, eu vou agradecer bastante. Beleza? Porque fica mais fácil a nossa aula, a nossa interação aí. Beleza? Vou dar uns 2 minutos aí pra vir pra frente, já apresentar o seu o que é que é. Bora vir pra frente aí, galera. Beleza? Bora lá, pra frente. A Ana puder me ajudar aí a colocar os alunos um pouquinho pra frente. Porque às vezes fica lá no fundo, às vezes tá em grupo ali, e agora nesse momento não é hora do grupo. Quando a gente for pro grupo, a gente vai fazer o grupo. Eu sei que a aula, galera, vocês estão acostumados com a aula ali de mais dinâmica, mas essa aula aí a gente tem bastante coisa para resolver, beleza? Então sentar no lugar, pegar teu caderno, anotar, até pra gente poder fazer um portfólio de anotação do que eu tô falando aqui, não depender só do slide, tá? O slide é só um ponto aqui de ideia, tá? Pra gente poder entender o conteúdo, tá bom? Beleza? Então eu vou continuar lá, galera, porque o nosso tempo de aula é muito pouco, beleza? Muito rápido. Continuando, galera. Lembrando, galera, só para começar aqui a nossa aula, enquanto vocês vão se arrumando, eu queria que sentasse um pouquinho mais pra frente, aqui atrás aqui do nosso amigo de boné, esqueci o nome dele, tem um monte de carteira vazia, galera. Senta ali, por favor. Por quê, galera? Porque esse tempo aí é um tempo precioso pra gente se conectar, pra você ficar mais perto da TV, eu conseguir ver você melhor, até poder ter essa interação aí melhor com você, tá bom? Não é pegando no pé nada, mas é porque quando a gente tá em roda assim, mais perto um do outro, a coisa fica mais aconchegante, fica mais da hora a nossa aula, tá bom? Tá mais tranquila. Beleza? Então bora lá, galera. Continuando lá. Queria que vocês anotassem algumas coisas dessa aula. Tá tudo certo aí? Beleza. Isso, voltou lá, ó. O que é lá. A gente terminou lá. Continua. Pode ir. Tem que ser rapidinho, viu, galera? Bora lá. O que é? Falar um pouquinho mais alto, cara. Ficou meio bugado. O que é o que é? Fala.
Vive na loja e sai sem comprar nada. Eu acho que é o produto. O vendedor? Ah, muito bem. Muito bem. Parabéns. Quem? Quem mais? Muito bom. Que é o que é que vive na loja e sai sem comprar nada, o vendedor. É, mas às vezes ele compra, né? Mas tá bom, bora lá. Boa meditação do que é o que é. Mais alguém? Vai lá. Que é o que é? Beleza? O cliente vê e justo. O que é o que é? Que o cliente vê e acha justo. É, o valor? Não. O preço, o valor? Boa, boa. Perfeito. Isso aí. Bem pensado. Pensar no preço, questão de valores, sim. Próximo lá. Carequeira aqui já tá lá atrás. Já. Corta isso. Brincadeira. Ai, meu Deus do céu. Mais alguém, galera? Beleza? Não esquenta não. Se não der tempo, a gente deixa pro finalzinho da aula, eu pego vocês ali. E aí cada um fala o seu. Tem mais uma ali que vai fazer? A Joyce? Não. Bom dia. Não é Joyce, não. Como é que é o nome dela? Esqueci. Vitória. Bom dia. Entra chorando e sai chorando. É um bebê. Um bebê entra chorando e sai chorando. Brincadeira. Não sei. Exato, é o filho. É o bebê. Exato. Beleza. Quase acertei, muito bem. Legal. Mais alguém, galera? Mais alguém? Tem mais ali o que é ali? Entra chorando, sai chorando. É criança, quando não ganha nada. Foi engraçado. Bem legal. E daí? Tão mutado. Tá sem áudio. Isso, tem que liberar o áudio aí. Tão mutado. Não tô ouvindo nada. É mais fácil vocês. Será que vocês não conseguem digitar no chat ali pra mim? Pode digitando no chat, que eu não tô conseguindo ouvir. Tá bem ruim o áudio de vocês. Pode digitar no chat. Daí eu leio aqui pra turma. Pode ser? Coloca o nome de vocês, quem criou, e o enigma ali do que é o que é. Pode ser? Coloca o nome dos dois e o enigma. Beleza, galera. Continuando lá, galera. Lembrando que essa é uma atividade quebra-gelo. Não precisa todo mundo apresentar, tá? É só, assim, alguns voluntários, tá bom? Mas é só para vocês pensando aí, conforme a gente vai pensando nos próprios conteúdos que a gente está estudando, tá ok? Então, voltando lá para o nosso tema de aula, a gente vai bem rapidinho agora. Falar um pouquinho do nosso tema de hoje, tá? Rapidamente, tá? Eu vou dar uma revisada nele. Hoje é bem rápido, tá? Então, eu vou falar hoje o que é o fechamento de venda, tá? E como isso funciona no marketing, tá? Então, basicamente, o fechamento de venda é o momento em que o cliente toma a decisão final para comprar o produto, tá? Então, o cliente ali, ele vai basicamente decidir. Então, é na decisão, não é quando ele vai para o caixa e nada. É quando ele decide realmente tomar aquela decisão, não, esse produto é meu. Então, é esse o ponto que a gente quer chegar.
tá? Por quê? Porque isso vai envolver basicamente habilidades de escuta, a gente perceber isso no cliente, vai envolver habilidades de conhecimento sobre segurança, de fornecer uma segurança para o cliente sobre aquela compra, que vai ser uma compra realmente segura, que ele não vai se arrepender, né? Isso tudo envolve, como eu coloquei ali, habilidades de escuta, convencimento e segurança por parte do vendedor, que isso vai passar para o cliente, tá ok? Continuando lá. E qual que é a importância aí no processo de venda, tá? Qual a importância do fechamento no processo de venda? Tá? Quando a gente está olhando lá, o significado. Sem um fechamento bem feito, todo o processo aí de você atrair o cliente, mostrar um bom produto, explicar, criar uma conexão com o cliente, fazer todas aquelas técnicas que a gente estudou aqui serem válidas, se você não conseguir chegar no fechamento, galera, infelizmente, todo o nosso processo ele não vai ser findado, tá? Então, porque basicamente a importância é que é um ponto que transforma todo o nosso esforço aí no resultado do fechamento. Então, é o nosso objetivo central e final, é fechar com o cliente, tá? Beleza? Eu falei a aula passada sobre o pós-venda, depois que a gente vende, mas se eu não vender, eu não chego nem no pós-venda. Então, o fechamento aqui, ele é essencial, tá bom? Identificando o momento certo para fechar uma venda, para fechar. Então, ó, o cliente ele vai dar sinais como perguntas sobre o preço, condição. Você vai perceber que quando você está oferecendo alguma coisa para o seu cliente, ele vai dar alguns sinais, algumas perguntas, né? Inclusive sinais, expressões, né? Perguntas sobre o preço, sobre as condições de pagamento, enfim, sobre o valor daquilo. Tá? Então você vai ver que isso é um cliente que realmente ele tem um potencial gigante para fechar e você está quase finalizando e fechando a sua venda, tá bom? Então o vendedor ele deve estar atento aí e preparado para que ele possa realmente captar esse momento e finalizar e fechar o seu negócio, tá bom? A gente vai pensar aqui em dicas de vendas aí, tá? Primeiramente, a gente vai ver algumas estratégias aqui. Fechamento direto, tá? O que é fechamento direto, galera? É mais a questão do objetivo. Então, o vendedor ele vai fazer perguntas diretas se o cliente quer comprar. Então, você vai querer realmente comprar esse celular? Tá? Porque realmente eu vi que você tem um interesse muito grande e você não pode perder essa promoção. Você já faz uma pergunta direta. Vamos fechar, né? Porque, poxa, tá numa promoção boa, eu sei que você gostou. Né? Até para mim te apresentar outros produtos, enfim, você dá até esse ar mistério para ele, tá? Esse ar até de um quero mais, tá bom? Então isso funciona bem quando há quando você vê que realmente o cliente se mostrou interessado, perguntou bastante sobre o produto, você explanou bem sobre aquela venda, então a gente vai ser mais direto com isso, tá bom? Beleza? E segundo ponto aqui, fechamento alternativo. O que é o fechamento alternativo, galera? É apresentar duas opções ao cliente. Prefere pagar no boleto ou no cartão? Você prefere parcelar ou pagar à vista? Tá? Você já vai pensando lá no fechamento mesmo, como que ele vai pagar o produto ou o serviço que ele está adquirindo ali, que você está querendo que ele adquira com você, tá bom? Então isso aí vai conduzir uma compra sem muita pressão. Olha, não vi que você se interessou, mas olha, a gente tem aqui. Como que você acha que você vai preferir comprar isso aqui? Parcelado? À vista? Que aqui a gente pode também ter um desconto à vista. Um exemplo, né? Então é um momento assim um pouquinho mais indireto, tá bom? Fechamento com bônus ou brinde. Como é que funciona isso, galera? Basicamente você vai oferecer algo extra para estimular a decisão do seu cliente. Tá? Isso é muito usado em fechamento de negócio. Olha, se você comprar esse produto aqui hoje comigo, você vai ganhar um brinde aqui, um saleiro do Himalaia, entenderam, galera? Você vai oferecer alguma coisa para ele que assim vai atrair ele para aquele fechamento, tá? Beleza? Então pode ser um presente, desconto, um frete grátis. Só se você comprar isso aqui, você vai ganhar
alguma coisa, você vai ganhar um desconto, você vai ganhar um frete grátis, isso vai ser entregue, por exemplo, nas compras online. Comprando hoje, você ganha um frete grátis, enfim. É o fechamento por bônus ou brinde. Então a gente tem que saber depois como usar cada uma dessas estratégias, tá? Dessas dicas aí. Fechamento por escassez. A gente já viu a estratégia aqui de escassez. Lembra lá? Que é basicamente você usar a ideia de urgência, né? Últimas unidades, promoção até hoje, tá? Somente hoje. Então isso gera um medo, né? Ou até uma preocupação no cliente, e isso basicamente tem o intuito de acelerar a decisão com o nosso cliente, tá bom? Fechamento por reciprocidade. A gente já falou bastante disso aqui, dessa técnica, mas agora a gente vai pensar nisso já no fechamento para fechar o negócio. Após oferecer algo de valor, né? O exemplo aqui, uma informação, uma consultoria, a gente vai basicamente chamar o cliente para perguntar para ele como ele se sente mais propenso a comprar, como ele se sente mais conectado, mais decidido para comprar aquele produto. Então, basicamente uma reciprocidade. Quando você está basicamente indo e vindo como se fosse uma via de mão dupla mesmo, tá? Então, isso aqui é bastante técnico, tá? Essa estratégia aqui, tá bom? Continuando. Fechamento com prova social. O que é isso, galera? Mostrar que os outros clientes compraram e estão satisfeitos da segurança e confiança ao comprador. Então, quer dizer, olha, você vai comprar esse iPhone aqui, olha, eu estou vendendo demais isso aqui, inclusive você é o quarto cliente que está vindo, tá bom? Então, isso aqui é bem legal. Prova social, não pode esquecer disso. Empático, já falei bastante disso aqui. Basicamente você envolver, validar emoções e mostrar que entende a dúvida do cliente. Isso vai criar uma conexão e segurança para sua venda. Continuando. Objeções no fechamento, quando a pessoa está realmente com dúvidas ou alguma coisa, aí você vai fazer o quê? É comum o cliente levar dúvidas na hora de fechar o negócio. Ah, mas será que eu não vou me arrepender ou achar outra promoção igual essa em outra loja? Não, é hora de você saber controlar aí essa dúvida com empatia, porque isso é essencial aí pra gente, tá bom, galera? Continuando. Linguagem corporal no fechamento, mesmo online, tá bom, galera? Então, queria até trabalhar um pouquinho nisso. Expressões como tom de voz e postura afetam a confiança do cliente. Então, quando você trabalha com design, você vai pensar que o teu design, as músicas, a sonoridade que está por trás da sua loja vai influenciar, beleza? E acho que a gente chegou ao final aqui. Pera aí, vou pular isso aqui. Pular não? Isso. Vou pular isso aqui. Galera, só para finalizar, a gente vai ter aqui uma atividadezinha. Inclusive a gente demorou muito na atividade inicial, tá? Mas tudo bem. A galera entendeu. A gente vai fazer essa atividade na próxima aula. O que eu queria que a gente fechasse aqui? Nessa aula, o que a gente aprendeu, galera? A gente aprendeu que fechar uma venda é uma arte que exige aí um time, empatia, domínio de diferentes estratégias, né? O vendedor eficaz, ele não força a decisão, mas conduz com segurança e técnica. Então, ao reconhecer sinais do cliente, a gente usa as abordagens certas e fechamento, como tornar natural. A prática é a chave para o sucesso, beleza? Então, na próxima aula, a gente vai colocar em prática aí, dentro daquela atividade que eu falei. Então, a gente vai começar a próxima aula com essa atividade e basicamente essa foi a nossa aula de hoje. Aquela galera que participou do que é o que é, beleza? Parabéns e até a próxima aula, galera.